Fala pessoal, beleza? Então, hoje estamos aí, né, com uma novidade, né, no canal. Já tem dias aí que eu tenho prometido, né? E aí, vamos fazer um vídeo aí sobre esse cara aqui, né, o S22 Ultra, né? Precisei fazer algumas mudanças aqui em casa em relação à internet, tanto do celular quanto, né, a internet fixa de casa. E aí resolvi fazer um plano da Vivo. E aí neste plano da Vivo, né, me ofereceram um aparelho e aí consegui por um preço bem em conta, né? Vou dizer aí que é quase nada de diferença em relação ao meu antigo S20 Ultra que eu já passei para frente, né? Então foi ótimo, além do que eu vou ganhar o brinde, né, que é o relógio aí, né, o Galaxy Watch 4. Então, o rapaz está aqui, versão preta, que já tinha disponível aí na loja, né? E aí eu já peguei, eu gostaria de ter pego o branco, mas infelizmente disponível mesmo tinha o preto, né? E aí agora vamos falar um pouco do aparelho, principalmente para aqueles que tiveram aí, ou tem, né, o S20 Ultra, o Note 20 Ultra, né? Para quem tem esses aparelhos, se realmente é vantagem ou não, né, pegar aí o S22 Ultra, né? Então vamos lá, primeiro o aparelho, né, é um aparelho que tem um formato aí, né, do Galaxy Note 20, né? Galaxy Note 20 Ultra. A gente sabe que ele tem, né, essa aparência aí da linha Note, né, quadradão. Eu particularmente gosto, acho a pegada dele mais segura, né, por incrível que pareça. Quando a gente usa o S21, né, ou S20 Ultra, ele tem os cantos arredondados. Isso faz com que tenha uma ergonomia um pouco complicada, principalmente considerando que o S20 Ultra tinha um baita módulo de câmera que gerava um peso, né, um peso exagerado num determinado local, né, do lado, né, direito dele ali, né, para quem está vendo de frente o lado esquerdo, né, e aí você tinha esse desbalanceamento, vamos dizer assim, né, em relação a essa ergonomia. Nesse cara aqui, como você não tem módulo de câmera propriamente dito, você tem simplesmente, né, uma borda mais grossa, né, ele é mais espesso, então parece que compensaram, né, a ideia do módulo com uma borda maior e colocaram apenas aí, né, esses discos aí que correspondem às várias câmeras dele, né? Então, neste ponto, ele acaba estando com uma ergonomia melhor, né? E não parece mais pesado por isso. Então, isso aí é um ganho. É o tipo de celular que vai agradar aquelas pessoas que já usam, né, a linha Note há algum tempo, que já estão acostumadas, né, com esse tipo de aparelho. E aí, obviamente, né, as pessoas já têm aí um hábito, né, de colocar esse trem grande aqui nessa telha, né, parece uma telha, dentro do bolso e consegue lidar bem com isso, né? A gente sabe que não é um aparelho pequeno, não é um aparelho leve, né? Então ele é para um público específico. Porém, né, diferente, né, do que havia anos anteriores, que você tinha uma linha Note própria, né, específica, né, com tudo que tem de melhor de tecnologia daquele ano. Então hoje nós temos um problema nesse ponto, né, porque hoje você não vai poder escolher entre um S22 Ultra e um Note 22 Ultra, porque tudo virou a mesma coisa. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, se você não gosta desse formato, e aí você compra um S22 Plus, ele não vai vir com o que tem de melhor de tecnologia. E quando eu digo isso, eu estou me referindo às câmeras, né? Que as maiores evoluções hoje, fora processador, tem sido câmera, né? E aí o S22 Ultra, aliás, o S22 Plus não vem, né, com todos os módulos de câmera. Então ele vem com o zoom de 3 vezes, mas não vem com o zoom de 10 vezes, né, o zoom ótico, e obviamente não vai disponibilizar os 100 vezes aí de zoom, né? E muito menos a grande angular com a fotografia macro, né? Então isso é um problema, isso é ruim, né? Mas para mim isso não é problema algum porque eu prefiro a linha Note, né? Eu prefiro esse celular quadradão. Bom, o que, que eu tenho para falar sobre ele? E o que, que eu tenho para falar a respeito do upgrade dele em relação a S21 Ultra? Então vamos lá. Primeiro, é um celular com Snapdragon, né, o que é muito favorável, pensando aí, né, em jogos, pensando em GCAM, pensando aí, né, em a questão de aquecimento, né, apesar de que como ele foi lançado há pouco tempo, nós temos aí, né, alguns relatos de aquecimento, etc e tal. Mas o fato de um Snapdragon vir para o Brasil foi uma alegria nacional aí, né? Segunda coisa, né, nós temos uma tela aí que ela tem um brilho maior, 1750 nits, né? A frequência em Hertz, que vai de 10 a 120, né? Então isso significa o melhor gerenciamento da bateria, né? E nós temos aí também as câmeras, que basicamente continuaram a mesma coisa. Para mim, né, fora a questão da abertura delas, né, que a gente sabe que sempre há um incremento,
você tem uma melhora no software, né? Então, o software aí teve uma melhora, né, na renderização da imagem. Então, por exemplo, né, vamos falar aqui de foto. O que eu percebi aqui de evolução nesse celular? Então, em primeiro lugar, eu percebo que a frontal está no ponto, até que enfim a Samsung conseguiu chegar aí no ponto em relação à frontal. É a primeira vez que eu tiro uma foto na frontal e não vejo mais necessidade de Gcam, né? É claro, se você quiser um pouquinho mais de nitidez, aí você vai utilizar a Gcam. Mas se você estiver satisfeito, né, com uma nitidez básica e que não tenha aquela aparência, né, aquela aparência de cera na cara, né, de maquiagem, né, acabou aquilo. Então agora realmente você tem um ótimo HDR e você tem uma nitidez muito boa, né? Então, para aquelas situações rotineiras, cotidianas, né, de muita luz e até de baixa luz, a frontal ficou fantástica, tá? Outro incremento em relação ao zoom, houve uma pequena melhora, principalmente no zoom de 20 vezes, que é híbrido, né? E o de 30 vezes. Então, houve uma melhora nos detalhes, né, obtidos aí nessas fotografias. Tenho a impressão que o zoom de 3 e o de 10, que eu particularmente prefiro usar a Gcam, houve um incremento de nitidez também. Então, tenho gostado muito das fotos, vou mostrar aí também. As fotos noturnas adquiriram, né, realmente outro tipo de tratamento, um outro tipo de HDR, realmente também houve essa evolução, né? A grande pergunta é em relação a câmeras. Há uma grande evolução em relação ao S20 Ultra? Eu digo o seguinte, se você no S20 Ultra usava o Expert RAW, se você instalou esse aplicativo que é da Samsung, você vai sentir menos diferença, tá? Por quê? Porque para mim a maior evolução esse ano foi em relação ao software, não foi em relação ao hardware. Eu, particularmente, estou satisfeito porque poucas vezes eu tenho utilizado o Gcam ou o Expert RAW, eu tenho usado mais a nativa, porque a Samsung realmente se esmerou, ela deu uma polida aí nesse software dela, que ficou bem legal. Fora que o software dela já oferece vários recursos de filmagem e de fotografia. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que a Samsung ela tem se esforçado, mas no básico ela errava. Agora o básico ela está acertando, tá? Bom, falei de câmera. O áudio a gente já sabe que é um áudio estéreo. Na internet a gente vê algumas pessoas comparando com o S20 Ultra, mostrando que o áudio do S20 Ultra é um pouco mais alto. Eu não percebi nenhuma diferença significativa, né? Mas os testes dizem que sim, mas continua sendo um excelente áudio. Em relação à tela e à frequência em Hertz, eu vejo que ele está com uma fluidez semelhante ao S20 Ultra, não vejo muita diferença nesse sentido, né? Talvez no gerenciamento da bateria, porque ele consegue cair mais, né, a frequência em Hertz da tela quando ele está mais parado. Apesar de que quando eu mando exibir a taxa de atualização na tela, eu nunca vi chegar a 10 Hz, nem a 1 Hz. Ele sempre chega ali a 24, a 60 Hz. É sempre mais ou menos aí nesse número, né? Então, Samsung diz que é 10, acho que até 1, né? Até 1 Hz, eu vi algo nesse sentido, né? Mas parece que não. Parece que não. Eu não tenho visto isso na prática, né? Muito bem. Em relação ao brilho, sim. Em relação ao brilho, usar esse celular de manhã está impressionante. Realmente tem muito brilho a tela e fica, né, uma nitidez da tela muito melhor, né? Bateria eu não consigo medir ainda. Eu não consigo medir a bateria ainda. A bateria a gente precisa aí de um mês, a gente precisa aí, né, 3 semanas para poder consolidar esse uso aí. Mas pelo que eu estou vendo, ele está durando mais ou menos a mesma coisa do S20 Ultra. Não tem sido muito diferente nesse sentido, tá? Bom, então falei aí dos principais aspectos. O software, né, tá mais redondinho, tá com mais configurações, mais opções para uso. A canetinha que não vinha no S20 Ultra e eu tinha uma canetinha à parte. É muito melhor a gente ter uma caneta embutida aqui, né? Sem ter que sacrificar a questão da bateria. Então nós temos 5.000 mAh e temos a canetinha aqui. Então neste ponto, né? Ponto aí para a Samsung, acertou a Samsung aí nessa questão, né? Então os principais aspectos, velocidade, né? A memória armazenamento, eu sinto falta do cartão, tá? Eu sinto falta da entrada de cartão, apesar de que hoje eu já estou meio que me acostumando com isso. Toda vez que eu vou pegar um celular novo, eu consigo fazer a transferência, né, dos itens por cabo, né, de um para o outro, então tá bem tranquilo. Mas quando tinha, né, o cartãozinho, era só você tirar de um, colocar em outro, e também já resolvia, principalmente para quem carrega muita foto, armazena muita foto, né? Bom, o que eu acho em relação ao upgrade? Em relação ao upgrade, eu acho que
Se você vai fazer um upgrade, né, igual no meu caso, que me custou aí cerca de R$ 400 a mais só, e ainda vou ganhar o relógio, ou seja, o valor do relógio vai abater, né, o upgrade ainda, eu vou ficar no lucro, vamos dizer assim, porque eu mudei de plano, né, de aparelho, aí vale a pena. Se você, né, na diferença aí pagar cerca de R$ 500, R$ 600, né, nesse upgrade, talvez valha a pena, mas mais do que isso eu acho que não vale. Eu tenho visto pessoas aí vendendo o S20 Ultra por 4.500, R$ 5.000, nessa faixa de preço, e comprando aí o S22 Ultra por 8.000, 7.500. Eu não acho que vale a pena. Eu acho que é melhor você ficar com o S20 Ultra, porque a evolução é pequena, né? São poucas coisas aí que realmente mudaram, né? Então não é uma mudança significante não, tá bom? Vou mostrar para vocês aí alguma foto, né, algumas fotos, né, seguindo aí no vídeo, fotos com a Nativa e fotos com Gcam. Vocês sabem aí que eu gosto bastante, né, de poder tirar alguns tipos de situações usando o Gcam, né, especialmente, né, agora que ele vem com o Snapdragon. A principal diferença em relação ao Gcam no S20 Ultra é o fato de que agora ele aguenta fazer a astrofoto, né? Ou seja, aquela foto de estrelas, de constelações, né? Por quê? Porque ele consegue ficar mais de 30 segundos, mais de 40 segundos em exposição. Então eu já tirei fotos aqui que ele ficou 2 minutos tirando foto, coisa que no S20 Ultra eu não conseguia. Né? Havia um bloqueio da Samsung, né? Inclusive a lente de uma vez, né? No API dele está liberado full completamente, tá liberado, né, para fazer qualquer, né, tipo de utilização aí da lente de uma vez. Então isso a Samsung, né, ponto para a Samsung que ela liberou geral, vamos dizer assim, né? E no mais, né, excelente aparelho, gostei muito, acho que a Samsung acertou esse ano, vai ficar aí na história como um dos melhores aparelhos, das melhores versões feitas aí, apesar de que, vejam bem, não tem nenhum atrativo de beleza assim, ele é muito básico, apesar de ter sido feito com material premium, ele é muito básico. Mas a gente usa capinha, né? Aí, ó, eu comprei essa capinha da Milk. É uma capinha que deixa o celular leve, né? E aí você não tem problemas aí com tamanho, né? Ele não incrementa muito em tamanho. Então dá pra, né, lidar com essa capinha aqui tranquilamente. Veja bem aí, ó. Ela fica bem justa. Não é o tipo de capinha, obviamente, que vai gerar aquela proteção. A maior proteção é o cuidado, tá bom? Então vamos para as fotos aí. Valeu, galera. Segue, curte, compartilha.